Então vamos agora falar do nosso fluxo de caixa. A administração eficiente do capital de giro é um elemento essencial para a sobrevivência de qualquer negócio, né? O principal instrumento de controle para essa atividade é o fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa ele permite realizar previsões de saldos futuros de caixa, auxiliando o gestor no processo gerencial das tomadas de decisões. Então é uma ferramenta de extrema importância que ela facilita o planejamento das decisões a serem tomadas para suprir as necessidades de liquidez da empresa. Então, a empresa ela precisa apresentar liquidez, ela precisa saber honrar seus compromissos. Será que ela tem dinheiro para saber honrar seus compromissos? Então, ela supre essas necessidades de liquidez e, ao mesmo tempo, efetua com mais segurança aí os investimentos necessários do negócio da empresa. Então, para fazer um bom fluxo de caixa, é preciso ter um controle absoluto de todos os dados financeiros da empresa, né? Todos os dados gerados pela empresa. Ela é um instrumento dinâmico, de atualização diária, então a atualização delas tem que ser constante. Não adianta eu ter um fluxo de caixa que eu não tenho uma atualização diária e não me forneça informação que eu possa tomar decisões ótimas, né? Se utilizado, ele pode ser utilizado via planilhas ou via software, né, via programas de computador, obtém-se uma maior flexibilidade aí e agilidade na análise das informações. Então, além de uma maior segurança na manipulação e cálculos dos dados armazenados. Então, é uma metodologia de uso que consiste na previsão de receitas e despesas, utilizando como base de dados todo o movimento atual, o registro. Então, por isso que nós fomos criando, né, os controles financeiros. Então, eu dependo dos controles financeiros para fazer esse fluxo de caixa. Então, quando eu faço o controle diário de venda, o movimento diário de caixa, o contas a pagar, o contas a receber, eu trago para o fluxo de caixa agora, associar, né, esses dados, né, associando essas, principalmente as operações do contas a pagar e receber, já contratados, né. Então, ele me permite, assim, obter uma estimativa de saldos de curto e médio prazo. Então, esse fluxo de caixa, ele é o movimento das entradas e saídas no caixa da empresa, né? É um instrumento que permite aí, controlar todos esses dados financeiros e é uma excelente ferramenta que permite fazer projeções financeiras, né? Ele permite aí trazer informações para otimizar a empresa. Então, ter liquidez, obter lucro e ter dinheiro em caixa para honrar todos os compromissos é um desafio aí para qualquer empresa, né? Então, é para isso, para que isso ocorra de forma saudável, né, é preciso controlar muito bem seu fluxo de caixa. Então, ela é a principal ferramenta do gestor financeiro. É ela que permite se tomar decisões ótimas, né? Se permite tomar decisões ótimas. Então vamos aqui falar o que é esse fluxo de caixa, essa ferramenta tão importante, é uma ferramenta, né, que o gestor financeiro ele tem que andar com ela debaixo do braço, né? É ela que vai permitir ele as suas tomadas de decisões ótimas. Então o fluxo de caixa ele é um movimento das entradas, dos recebimentos, né, de venda à vista, venda a prazo, duplicatas, boletos, né, etc., e as saídas, que são os pagamentos, né? Então, as compras à vista, as compras a prazo, as compras através de duplicatas, as despesas que a empresa tem e todas as saídas de valores, né? Todas as saídas de valores do caixa da empresa, né? Então, este instrumento vai me permitir acompanhar e projetar todos os dados financeiros da empresa, né? Através dessa relação entrada e saída, para calcular o saldo de determinado período. Então, isso que traz uma informação extremamente importante. Então, para o controle de fluxo de caixa acontecer corretamente, é importante, eu venho falando isso durante esse treinamento, né? É importante registrar diariamente todos os dados, né? Por menores que sejam e, se possível, sem erros. Então, se precisa registrar todos os ganhos, todas as despesas, por menores que sejam, eu preciso registrar esses dados para que eu obtenha informações para a tomada de decisões. Então, controlar corretamente o fluxo de caixa é possível adquirir, né,
né, uma visão bastante precisa sobre a situação financeira da empresa. Então, esse fluxo de caixa, ele me permite verificar qual que é a situação financeira da empresa, tanto atual como para próximos períodos aí, para um período próximo, vai depender da projeção que eu vou fazendo. Nós estaremos trabalhando aí um exemplo de um preenchimento de um fluxo de caixa para facilitar toda essa conversa que estamos tendo, né? Então, ou seja, é uma excelente ferramenta para visualizar, né, e para avaliar a disponibilidade e liquidez da empresa, né? Então, eu preciso saber, a empresa ela precisa investir em compra de matéria-prima, ou seja, em compra de produto. Qual que é o melhor dia? Para que dia eu posso colocar? Qual o prazo de vencimento que eu vou colocar? Então, esse fluxo de caixa me permite obter essa informação. Avaliar qual o dia que eu tenho dinheiro, que eu tenho liquidez, que eu posso honrar com esse compromisso. Então, um fluxo de caixa vai me mostrar como é que vai ajudar o gestor financeiro, vai ajudar o dono da empresa a saber qual dia que ele pode investir, evitando assim pagamento de multas, atrasos, né? Lembrando que a empresa ela tem N pagamentos, ela tem as receitas, mas tem N pagamentos. Então eu preciso saber corretamente e fazer todo um planejamento de forma que isso ajude a não atrasar salário de funcionários, né? Não atrasar o pagamento de fornecedores, evitando assim multas e juros, né? E quando essa ferramenta, ela me garante, né? Ela me garante informações, né? Que eu possa tomar decisões, por exemplo, como antecipação de decisões importantes. Ela me gera informações que eu possa antecipar decisões importantes, né? Ela me permite aí planejamento de investimentos. Então, através dessa planilha, eu posso verificar o dia que eu vou ter dinheiro em caixa, que eu vou ter dinheiro em banco, que eu possa pegar esse dinheiro e aplicar, né? Então, são informações que vão permitindo. Então, não posso deixar o dinheiro parar. O dinheiro na empresa ele tem que estar circulando, ele tem que estar investido o tempo todo. Ele me permite aí também informações que eu possa me organizar para possíveis promoções. Eu preciso trabalhar com promoção, eu preciso comprar mais materiais para me fazer uma promoção. Então ele me permite saber isso, né? Ele vai me permitir também excelentes negociações com fornecedores. Então eu sei o dia que eu posso, né? Então a gestão financeira ela vai saber qual o melhor dia de pagamento. Então ela tem que ser toda planejada. Eu não posso colocar todos os vencimentos dos meus pagamentos num único dia, no mesmo, ou um próximo do outro. Eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Então eu tenho que lembrar que no início do mês eu tenho pagamento de colaborador, né? Aí eu tenho pagamento de fornecedor, eu tenho pagamento dos impostos. Então eu tenho que planejar de forma que eu consiga arrecadar esse dinheiro, né? E aí eu estou fazendo um gerenciamento do meu capital de giro, né? Entre outras medidas que me permite também em caso de dificuldades financeiras, né? Então se a empresa, se ela tem esse fluxo de caixa, em determinado período ela vai necessitar de dinheiro, ela vai conseguir, né, planejar antes que aconteça. Ela vai saber quando vai acontecer e ela vai permitir que ela antecipe uma estratégia dela para que ela não pague juros, né? Então, é aquilo que nós estamos falando desde o início do treinamento. Se eu tenho falta de dinheiro naquele período, eu tenho que ter uma reserva, um capital de giro para suprir essa necessidade. E se eu estou sobrando dinheiro no meu caixa, eu tenho que aplicar esse dinheiro, né? Então, não posso deixar o dinheiro parado na conta. Okay? Então, nós vamos estar trabalhando, nós vamos continuar, trazer uma explicação de um investimento desse fluxo de caixa que vai permitir vocês assimilar tudo que nós conversamos aqui no momento. Okay? Então, isso é de extrema importância para vocês. Complementando, pessoal, o fluxo de caixa, né?
o fluxo de caixa ele mostra a realidade da situação financeira da empresa. Então, todas as decisões que a empresa tomar, esse fluxo de caixa ele vai refletir nas ações da gestão financeira, né? Então, quando o dinheiro ele é bem aproveitado, quando esse fluxo de caixa, na realidade, ele é bem aproveitado, pode garantir o sucesso da empresa. Então, pode aumentar o lucro, dar maior rentabilidade para a empresa, garante a liquidez da empresa, que isso é muito importante, porque quando eu tenho liquidez na empresa, eu consigo reduzir custos, né? Então, eu tenho que garantir, né? Eu tenho que garantir o pagamento dos meus fornecedores, que seja pagos em dias, evitando assim, multas, juros, né? Atrasos, e se eu não pago o meu fornecedor, pode parar a operação da empresa. Então, por isso que essa gestão é importante, né? Outra coisa, eu não posso ficar atrasando salários de funcionários, né? O funcionário, ele trabalha e ele precisa receber, senão eu vou criar uma insatisfação. Então, eu preciso, o fluxo de caixa me permite fazer essas previsões, esse planejamento, de forma para garantir toda essa liquidez, manter a saúde financeira da empresa. Ok? Estaremos agora fazendo um exemplo, né? Um exemplo aí de uma planilha, um preenchimento para que possa mostrar para vocês a forma correta de utilização da planilha. Ok? Vamos dar sequência aqui então ao nosso fluxo de caixa, né? O nosso controle de fluxo de caixa. Então aqui nós vamos trabalhar com a planilha de fluxo de caixa. Então as empresas que já têm softwares, né? Já tem programas de planilha de fluxo de caixa em computadores, pode utilizar o software também, né? Que vai trazer uma melhor flexibilidade. Quem não tem esse software, aqui nós temos um modelo de uma planilha, né? Que nós vamos estar trabalhando agora. A partir dos controles que nós trouxemos do fluxo de caixa, então nós vamos preencher aqui essa planilha. A princípio eu vou trazer ela para vocês sem nenhum preenchimento, eu vou estar explicando como é que funciona essa planilha e depois, no segundo momento, eu vou colocar ela preenchida aqui para vocês e nós vamos estar discutindo, conversando sobre esses valores, como é que eles foram preenchidos. Então, como foi explicado para vocês, né, aqui eu tenho uma planilha, trago o nome da empresa, lembrando que isso aqui é o controle de fluxo de caixa, é o que está em caixa e em banco, né? Então, tudo que eu tenho de disponibilidade, eu tenho que colocar aqui. Então, aqui tem uma planilha simples, aí ela deve ser adaptada de acordo com o negócio que eu trabalho, de acordo com a minha empresa, né? Então, eu não posso amarrar uma planilha e falar eu tenho que utilizar, não, eu tenho que adaptar. Se eu precisar fazer alterações na minha planilha, que eu faça essas alterações que me permitam aí ter melhores informações. Então, quanto melhor informações eu obtiver com minha planilha, melhor eu vou ter a possibilidade de tomar uma decisão ótima, né? Uma decisão acertada, né? Então, aqui eu tenho um modelo, né? Ela está feita um modelo mensal aqui. Então, eu pego aqui de janeiro a dezembro e vou preenchendo isso aí, né? E como eu falei com vocês anteriormente, eu preciso dos dados. Aí eu preciso lá dos meus controles financeiros, né? Eu preciso do controle diário de vendas, eu preciso do meu controle diário de caixa, eu preciso do meu contas a pagar e a receber, porque eu tenho aqui, né, as duplicatas a receber. Então essa nomenclatura aqui, pessoal, pode ser trabalhado de acordo com o que ficar melhor para o entendimento da empresa. Então, tem pessoas que colocam, né, tem empresas que utilizam aqui como nomenclatura duplicatas a receber, mas eu posso colocar títulos a receber, eu posso colocar contas a receber, eu posso colocar aqui duplicatas a prazo, contas a receber a prazo. Então, o próprio nome já fala, né, contas a receber. Então, essa nomenclatura aqui tem que ser adaptada ao meu negócio, né, ao negócio da empresa. Então, aqui eu tenho uma planilha, um modelo. Aqui eu tenho o nome da empresa, o mês, né? Então, eu tenho de janeiro a dezembro. Então, essa planilha eu estou fazendo ela de um ano. Então, eu preciso saber como é que está a minha disponibilidade de dinheiro durante um ano. Eu estou fazendo minhas projeções aqui
justamente para mim fazer o meu planejamento. Nós falamos nos conceitos, nós falamos aí quando nós fizemos os comentários falando o que é esse fluxo de caixa, que ela pode ser utilizada de médio, né, de médio prazo, justamente para facilitar o meu planejamento. Né? Então, se eu penso em algum investimento futuro, eu preciso de uma ferramenta que me traga esses dados, né, que me traga informações, que eu me programe, que eu me planeje, né, para que eu consiga desenvolver esse investimento planejado. Então, tudo planejado, né, com antecedência, fazer esse planejamento vai ajudar a tomar ótimas decisões dentro da empresa. Então, aqui eu tenho os meses de janeiro a dezembro, né? Eu tenho aqui o saldo inicial. Então, qual o saldo que eu estou iniciando em janeiro? Né? Então, se nós já estamos em agosto aqui, qual o saldo que eu tenho no início de agosto, né? Que for o saldo final. Sempre o saldo inicial é o saldo inicial, sempre o saldo inicial é o saldo final do período anterior. Né? Então, quanto que eu tenho em caixa em banco naquele dia? Então, se eu tiver em agosto, quanto que eu tenho de saldo em 31 de julho? Aí eu inicio em agosto. Né? Então, isso é importante. Eu começo a desenvolver esse planejamento. Né? Então, eu tenho que fazer isso mensal. É lógico que eu posso fazer planilhas, e aí eu falo que o planejamento ele traz informações importantes. Eu posso fazer esse controle de fluxo de caixa ele, diário. E aqui eu venho e trago um acumulado do mês. Né? E isso torna-se os dados, né, as informações mais precisas. Por isso nós falamos, nós precisamos preencher, né, armazenar esses dados diariamente. Né? Eu preciso trazer essas informações, né, diariamente. Então eu faço uma planilha de um fluxo de caixa diário, mês a mês, e vou pegando o acumulado e vou colocando aqui. Aí para mim facilita. Né? Aí facilita. Okay? Então esse fluxo de caixa aqui ele tem que ser diário. E nós vamos trabalhar essa planilha de duas formas. Né? Uma trabalhando ele mês a mês, só com o previsto, né? Só com o que está previsto. E nós vamos trabalhar ela no segundo momento também, com ele previsto e realizado. Para aí me dar mais informações de como está sendo executada a minha gestão financeira. Okay? Então, a princípio, nós vamos trabalhar aqui só com previsto. Todas as previsões que eu tenho. Né? Todas as previsões. Então, aqui, pessoal, eu tenho que estar disponível em caixa e banco. Eu tenho aqui o que está disponível para mim, né? Toda a minha entrada. Então eu tenho que ter, nós falamos que ele trabalha com os dados das entradas e saídas, né? Então eu tenho aqui as entradas, os tipos de entrada né, que eu tenho. Eu tenho o tipo de entrada de caixa em banco, né? Então eu posso tanto trabalhar com isso. Então aqui, como eu falei e reforço para vocês, eu tenho que adaptar a planilha ao meu negócio. Então, como é que são minhas condições de venda? Qual que é a minha política de faturamento dentro da empresa? Né? Minha política de faturamento, eu vendo à vista. É lógico, para a empresa o melhor era sempre vender à vista. Né? Se ela tivesse condição de só vender à vista, para ela era interessante, mas isso aí a gente sabe que não é a realidade da maioria das empresas. Né? Ela não consegue só vender à vista, ela precisa vender a prazo também para ela aumentar o faturamento dela. Então ela vende aqui a dinheiro, né? Ela vende em cheque pré-datado, ela vende em duplicatas, ela vende a prazo, ela vende no cartão de crédito, ela tem outros tipos de recebimento, né? Aí pode ser uma nota promissória, né? As notinhas, as tradicionais notinhas. Aqui eu ainda poderia colocar cheque à vista, né? O cheque à vista, que normalmente o cheque à vista o pessoal considera dinheiro, mas tem empresas que elas querem separar quanto de cheque ela está recebendo à vista. Então eu tenho aqui o cheque pré-datado e eu venho alimentando a minha empresa. E onde é que eu tiro esses dados? Dos controles financeiros que nós preenchemos. Né? Então eu vou lá no movimento diário de caixa e vou olhar o que eu recebi em dinheiro, o que eu recebi em cheque, o que eu paguei. Né? Então esses recebimentos aqui eu vou estar trazendo para cá. O duplicatas a receber, né, o duplicatas a receber, são aqueles títulos que nós colocamos lá, né? Então, um cliente me comprou a prazo, aí lembra que nós
trabalhamos isso lá no formulário de vendas, né, no controle de área de vendas. Um cliente, ele veio, ele comprou na minha empresa e ele comprou a prazo. Então, esse a prazo, e aí ele me deu cheques, né? Se ele me deu cheques, está aqui, ó, o cheque vai vir para cá. E eu falei que os cheques, né, quando o cheque é a prazo, colocasse o cheque dentro de uma pasta sanfonada, para no dia certo eu depositar, ou eu deixo em custódia no banco. Só que se eu deixar em custódia no banco, eu vou ter custos para isso. Então, eu tenho esse custo aí, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas se eu vendi ele no boleto, né? Se eu vendi ele no boleto e tenho a receber em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, eu tenho que lançar, que eu tenho aquele recebimento. Então, o Marcos comprou na empresa e vai ter que pagar dia 25 de janeiro. Então, no mês de janeiro vai estar lá essa duplicata, né? Foi gerada a duplicata para ele. Foi gerado o boleto para ele. Então, eu venho aqui e venho alimentando. Então, por isso que nós falamos, né? Tem que ser alimentados diariamente, tem que ser online, né? Tem que ser o tempo todo ser preenchido. Se for cartão de crédito, né? Então, todos os recebimentos que eu tenho do cartão de crédito, aí eu posso colocar aqui o débito também, ou eu considero às vezes o débito em dinheiro, só que eu tenho alguns custos aqui, né? Quando eu tenho débito e crédito, eu tenho que pagar a taxa para a operadora, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Para a instituição financeira que eu estou trabalhando tanto com cartão de débito como cartão de crédito, né? E aqui eu posso trabalhar também outros recebimentos. Quais os outros tipos de recebimento? Eu tenho uma nota promissória, eu tenho notinha. Então é a forma que eu vou trabalhar. Hoje também se tem o Pix, né? Então, na atualidade, aí se tem novas formas de pagamento e a empresa, a gestão financeira da empresa, ela tem que criar condições para que o seu cliente pague, né? Eu não posso amarrar, não, o cliente só paga se ele vier aqui na loja, né? Não, eu tenho que criar, talvez o cliente, eu tenho que dar essa condição até por comodidade para o cliente. O cliente, ele decide, né, da forma que ele quer pagar. Mas eu tenho que criar essa condição para ele, né? Então, aqui eu tenho hoje o Pix, que ele pode pagar, que não vai ter nenhum custo, né? No momento não se tem custo com o Pix, né? Mas eu tenho outros recebimentos, às vezes é carnê de loja, às vezes é nota promissória, então eu tenho que pensar na melhor forma para que o cliente possa pagar, né? Então, hoje eu posso fazer isso. É o próprio boleto bancário. Lembrando que sempre nesses aprazos aí eu posso ter algum custo nisso aí, né? O boleto bancário, eu tenho que pagar para o banco, o cartão de crédito, eu tenho a taxa, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas o cliente, ele precisa dessa comodidade. Ele não pode ser obrigado, a única forma de pagamento dele é ir na loja, ele não pode fazer isso, ele tem que ter essa comodidade para ele. Então aqui eu venho e lanço, né? Lanço aqui todos, né? A forma de entrada que eu tenho, né? Lembrando, pessoal, que a empresa, a maior renda dela, né? A maior entrada dela de receita, né? É pelas vendas, né? Então é mais fácil dela controlar, né? Então os recebimentos às vezes são mais fáceis de controlar do que os pagamentos, porque os pagamentos você tem N pagamentos, né? Então você tem várias contas, né? E a entrada normalmente é uma conta só. Pode ser, falar assim, existe outra forma a não ser as vendas? Sim, né? Às vezes a gente tem outras receitas que não faz parte da operação da empresa e eu tenho que colocar no meu fluxo de caixa também, né? Às vezes a empresa ela tem um galpão, ela aluga esse galpão, eu não posso jogar como receita operacional. Isso não faz parte da operação da minha empresa, né? Às vezes eu aluguei parte do meu depósito, isso não faz parte da operação da minha empresa. Então eu tenho que deixar essas receitas bem separadas, né? Elas vão ser somadas ao final, mas eu tenho que deixar separado até para mim ter uma noção do que eu tenho de vendas, né? Se eu misturo as receitas aí, operacional com não operacional, isso vai me trazer um rendimento, né? Uma lucratividade que talvez não seja a que eu estou esperando, né? Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso aí. E aqui eu tenho o total. Então, na medida que eu vou abastecendo minha planilha, esses totais, né, eles são preenchidos automaticamente, né? Ele vai acumulando, né?
Então aqui eu tenho o total de entradas, né? Logo depois do total de entradas, então aqui todas as entradas que eu tenho de dinheiro, todas as formas que entrou algum numerário, todas as formas de receita. Então como é que eu recebo minha receita? Então aqui eu tenho uma previsão de quanto que eu vou receber em janeiro, né? Eu tenho uma previsão de quanto eu vou receber de janeiro. O que isso traz importante, pessoal? Isso aqui ele está me mostrando uma previsão do que eu tenho de recebimento. Então, eu tenho que tomar cuidado o seguinte. Isso não me garante que eu vou receber 100% dos cheques que eu recebi, né? O Marcos pode ter dado o João pode ter dado aí um cheque e no dia do vencimento ele pode ligar para a empresa e pedir para prorrogar. Então, isso pode acontecer, ele pode pedir para negociar. Então, é isso, quando eu comentei com vocês da importância desse controle, é justamente para isso. Ele me dá uma estimativa e ele me permite eu tomar decisões antecipadas, né? Ele me permite tomar decisões antecipadas. Então, o cheque pode ser que ele esteja sem fundo, né? Mas aí eu tenho que tomar cuidado, e aí eu reforço, quando vocês fazem o controle do contas a receber, da importância, né, do controle do crédito e cobrança, né? Então, eu preciso ter uma análise de crédito adequada, né? Eu preciso tomar cuidado com os clientes que eu vendo a prazo, né? Então, se eu tenho clientes com inadimplência e a inadimplência está aumentando, eu tenho que rever os conceitos que eu tenho, as minhas políticas que eu tenho no meu crédito e cobrança, né? Então, não adianta nada eu ter um formulário e eu não ter um crédito e cobrança eficiente, né? Eu não posso sair dando crédito para qualquer pessoa, né? Eu tenho que analisar. Então, eu tenho ferramentas, eu tenho órgãos aí, CDL, Cheque, eu tenho consultas aí, SPC Serasa, né, que me permite fazer uma análise de crédito melhor, né? E o meu cliente ele pode enfrentar dificuldades, então a todo momento eu tenho que estar analisando o crédito dele. Então eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui não me garante 100% que eu vou receber. O que me garante o 100%, né, que eu vou receber é, no caso aí, quem me paga à vista, né? O cartão de crédito, a operadora, a instituição financeira, ela vai me repassar esse dinheiro, mas sempre descontando a taxa dela. Então, se ela tem uma taxa, vai depender do meu segmento aí também, né? Eu posso ter uma taxa de 5%, né? Então, eu tenho que tomar certos cuidados, né? E, às vezes, eu posso precisar antecipar um recebimento, né? Justamente para mim não pagar juros. Talvez os juros que eu vou pagar sejam maiores, porque vai ter multa e juros, né? Então, eu tenho que tomar certos cuidados aí. Okay? Então, aqui eu tenho o total de entradas. Aí eu tenho as saídas, né, que são os nossos pagamentos, né? Então, tudo que eu pago, né? Então, para vocês verem que as contas aqui, que eu falei para vocês, né, para entrada de dinheiro, elas são menores. Agora eu tenho aqui todos os pagamentos, né? Aí vocês podem falar assim, eu posso colocar tudo em uma conta? Poderia, mas aí como é que eu ia saber o que eu paguei ou não paguei? Eu só teria o total, né? Então, as contas aqui de pagamento, de saída de dinheiro, elas são maiores, né? São maiores. Aí eu tenho que tomar cuidado com os tributos, né? Eu tenho que tomar cuidado. Qual que é o tributo que eu pago, né? Então, qual a alíquota que eu estou inserida, né? Eu estou nos 4%, não estou... Aí eu tenho que verificar, né? Pagamento a fornecedores, a gente sempre separa fornecedores, tem que ser uma conta separada, para mim saber quanto que eu estou comprando por mês, né? Então, é duas informações que eu tenho. Então, qual fornecedor que eu estou comprando, então, qual que é o meu gasto com fornecedores. Então, isso é importante, ter essas informações separadas. Eu não posso jogar tudo no contas a pagar, eu não posso fazer isso. E onde é que eu tenho essa informação? Lá no meu contas a pagar. Então, no meu contas a pagar, eu vou ter lá todos os fornecedores que nós preenchemos a planilha, um modelo de planilha, todos os fornecedores. Então, se eu comprei lá de um fornecedor, vou pagar em 2 vezes. Aí eu comprei R$10.000 para mim pagar em janeiro e fevereiro.
Então eu tenho que lançar lá no meu fluxo de caixa 5 mil em janeiro, 5 em fevereiro. Mas onde eu obtenho essas informações? No meu contas a pagar. Então, fornecedores é uma conta muito importante. E ela corresponde normalmente ao maior gasto que a empresa tem, né? Então, os produtos são os mais caros, né? Então, eu tenho que estar muito atento a essa conta, né? Aí foi o que nós conversamos também. Aí eu faço um paralelo ao nosso controle de estoque, né? Então, eu não posso ter um excesso de estoque, porque eu não posso... se eu tenho um excesso de estoque, pode ser que eu não tenha receita suficiente para pagar esse excesso, né? Então, isso é complicado. Por isso nós falamos do controle de estoque. No controle de estoque, eu preciso ter uma quantidade que não seja excessiva, mas que também não falte, que eu não perca a venda, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, fazer bem essa dinâmica aí, justamente para que não ocorra prejuízo. Então, fornecedores aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com essa conta, porque representa o maior custo para a organização, né? Às vezes eu trabalho no comércio e os custos que eu tenho de produto, compra de produto, né? O custo do produto pode corresponder aí a 40%, 50%, 60% da minha receita. Então, tem que tomar muito cuidado. E outra coisa também, né? A gente tem que estar atento, porque pode ser que, se eu deixar de pagar um fornecedor, às vezes eu não tenho esse controle, eu sou um pouco desorganizado, eu não tenho esse controle. Além de pagar os juros, o fornecedor pode cancelar meu crédito. Como é que eu vou manter a operação da minha empresa? Então, tem que tomar cuidado. Aí eu tenho aqui a retirada do proprietário, o Prolabore, né? Quanto que ele costuma tirar. Então, todo mês ele costuma tirar 5 mil, 10 mil, 15 mil, então eu já vou lançando aqui, né? Os encargos com colaboradores também eu tenho que lançar separadamente com os funcionários, né? Então, vocês viram que são diversas contas, né? Empresas que trabalham com comissão, aí eu tenho que tomar cuidado, né? Do porte da minha empresa, né? Então, dependendo do porte da minha empresa, né? Eu tenho que tomar cuidado, ir lá verificar no MEI, né? Como é que fala a regra lá, porque eu não posso ter comissão de vendas, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. No mais, todas as empresas podem ter comissão de vendas, mas eu tenho que olhar a regra, né? A regra fala, eu coloquei até observação no final aqui para vocês, né? A resolução 9411, né, do artigo 96, no parágrafo 4, ele fala, é vetado por lei o pagamento de comissões a seu funcionário no caso do MEI, né? Eu tenho que tomar cuidado, né? Então, tome cuidado com isso. Para me lançar corretamente, né, pessoal? Eu falo aqui, até por uma questão de lançamento, né? Aí eu tenho água, luz, eu posso colocando, né, CEBIG, Copasa, dependendo de onde eu estou, eu posso ir colocando aí a água, a luz que eu pago, né? Então, lembra, quando nós estávamos falando do nosso contas a pagar, eu falei, chegou a água, a conta de água chegou, ela vence dia 20, então eu vou lá na pasta sanfonada ou no arquivo e coloco lá dia 20, então dia 19, no máximo dia 19, eu vou ter que pegar essas contas e planejar o pagamento delas no dia seguinte, que é dia 20. Então, dia 20 eu tenho que pagar. Eu não posso ir mexer no meu contas a pagar do dia 20, eu tenho que pagar dia 20 e dia 20 que eu vou abrir. E se eu não tiver dinheiro suficiente, se eu não tiver numerário disponível suficiente para pagar, não vai dar tempo eu correr, eu vou pagar a multa. Por isso que tem que ter esse planejamento. Eu preciso ter esse planejamento, ok? Aluguel, se eu tiver, água, luz, aluguel, se eu tiver, né? Telefone, né? Então, tem pessoas que colocam aí água, luz, telefone, internet, né? Coloca aí em débito automático, né? Então, tem pessoas que colocam, tem pessoas que não. Isso aí vai da particularidade de pessoas, né? Então, a gente já coloca. Tem empresas que elas já colocam em débito automático, ok? Telefone, internet, despesas bancárias, né, pessoal? Então, minha conta, eu tenho uma despesa bancária que eu pago todo mês, né? Então, para mim ter a conta, eu pago R$30. Então, eu vou colocar esses R$30 aqui nessas despesas. Eu preciso saber quanto que isso representa depois, até uma informação útil para mim. Despesas financeiras, né? Então, aqui no caso, as despesas financeiras, no caso aqui a pagar, é juros que eu estou pagando, né? É juros que eu estou pagando. Então, se eu utilizei o dinheiro emprestado do banco, né? Se eu entrei
no tradicional vermelho que a gente fala, hoje se fala capital de giro, né? O banco ele inovou esse conceito, né? Ele coloca lá que você está utilizando capital de giro, você não está no vermelho. Mas você utilizando o capital de giro do banco, você vai estar pagando aí juros, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Com esses conceitos, essas inovações. Os honorários contábeis, né? Então dependendo também se for um MEI, eu não preciso ter um contador, dependendo do porte da minha empresa, eu não preciso ter um contador. No mais, essas empresas precisam dos serviços contábeis, precisam registrar todas as movimentações, né? Até para fins de pagamento de impostos, então precisa ter essa necessidade, né? Então eu coloco aqui os honorários. Normalmente ele vai mudar de ano para ano, né? Então é comum você já colocar, eu pago 200, 300, 100, 200, 1.000, né? Quanto que eu pago. Se eu tiver veículo, né, da empresa, tiver isso, eu não tenho veículos, né? Não coloco aqui os despesas de veículos pessoais, né? Aqui é da empresa, não mistura contas pessoais com as contas das empresas, tá? Aqui é no caso de veículos das empresas. Então, se eu tenho gasto de combustível, manutenção, eu venho colocando, né? E sempre chega as notas, né, pessoal? A gente vai alimentando isso aqui lá no contas a pagar, né? Então, toda vez chegou lá, eu abasteci o carro. Então, no final do mês, o posto de gasolina, ele vai lá, emite, né, a nota fiscal e me dá 5 dias de prazo. Então, eu vou estar lançado isso no contas a pagar. Tudo isso eu tenho lançado no contas a pagar, né? A mesma coisa é o honorário contábil. Ele emite a nota antes, me manda junto com o boleto e dá 10 dias para pagar, 5 dias para pagar. Então, todas essas informações, elas são passadas diretamente por contas a pagar, né? Porque é a prazo. Porque se chega uma nota, eu abasteci hoje, chegou hoje, é um pagamento à vista, né? É um pagamento à vista. Mas eu tenho que lançar, né? Materiais de escritório, então, isso aí é um suporte para manter a atividade da empresa, né? Então, porque eu gasto ali de caneta, papel, né? Blocos, que eu vou gastar, eu venho, a papelaria também vai ser a mesma coisa, vai estar colocando aí emissão da nota, né? Manutenção de equipamentos, teve manutenção de equipamentos, né? Pessoal, se eu tive aqui despesa financeira, né, pode ser por causa de uma dívida. Então, eu lanço aqui a amortização de empréstimos, né, se eu tiver. Eu tenho que tomar cuidado, quando eu falo amortização de empréstimos, como é que eu estou pagando a dívida, né? Então, eu tenho que lembrar que uma prestação de um empréstimo ou de um financiamento, ele é composto por 2 valores, né? Um é os juros que eu estou pagando, porque eu financiei, tem um prazo disso aí, né? E a outra é o valor da amortização, da dívida que eu estou pegando, né? Então, parte eu estou amortizando, pagando minha dívida, e parte da prestação, né? Parte da prestação vai estar embutido os juros. Era como se eu falasse mais ou menos o seguinte para vocês, né? Imagina que eu peguei, vamos falar que eu peguei um empréstimo no banco para pagar daqui um mês, só um mês só. Vamos supor que eu peguei R$1.000 emprestado, né? O banco me cobrou 5% de juros. Então, ao final de um mês, eu tenho que pagar ao banco 1.050. Só que esses 1.050 é composto por 2 valores, né? R$1.000 é minha dívida e R$50 são meus juros. Então, aqui eu lanço separado para mim ter uma noção até de juros que eu estou pagando, né? Então, essas informações são importantes para mim trazer para minhas tomadas de decisões. E eu tenho aqui também, né, deixei algumas contas, algumas linhas em brancos aqui, outras despesas, se eu quiser considerar aqui. Às vezes são despesas simples, né, mas é interessante. Eu tive 2 despesas aqui que eu lancei como despesas. Eu coloco o valor e insiro um comentário aqui que pertence a essas informações, né? Facilita para mim. Aí chegando aqui embaixo, pessoal, tem o total de saídas, né? Então, a mesma coisa, eu tenho o total de entrada, né? E eu tenho o total de saída, né? Então, qual que é a operação do mês, né? Qual que é o saldo operacional do mês? O saldo operacional do mês é o total que entrou menos o total de saída, né? E a empresa sempre tem que ser
que a total de entrada seja maior de saída. Se não for, né, aí nós temos que ver o saldo acumulado. Então, como é que funciona? Eu pego aqui só as entradas, eu não estou considerando o saldo do caixa, né? Não estou considerando o saldo do caixa. Quanto que entrou? Ah, entrou R$10.000. Quanto que saiu? Saiu 8. Então, meu saldo de entrada e saída aqui é 2.000. Ah, mas eu tenho um saldo, né? Eu tenho o saldo do mês anterior, o saldo acumulado, né? Qual que é o saldo acumulado? Ah, o saldo acumulado é 3.000. Então, eu vou ter um saldo acumulado de 5.000, né? Que é o saldo da anterior mais o saldo atual, né? Então, meu montante, meu saldo acumulado vai ser esse. A gente vai estar fazendo um exemplo aí para mostrar para vocês. Aqui é só algumas notas que eu coloquei, algumas considerações, né? Que aí vai depender do tamanho da empresa, aí vocês têm que pesquisar, aí vocês podem solicitar ajuda de contadores, que eles vão estar auxiliando vocês em relação aos tributos, né? Em relação aí ao MEI, para quem utilizar o MEI, justamente nessa organização aí, para que vocês não paguem impostos, né? De graça aí para o governo, ou que vocês tenham algum benefício aí, né? Às vezes vocês têm benefício nisso, ok, pessoal? Então, essa é a forma que a gente trata, né? E agora nós vamos trabalhar com essa planilha, né? Ela com dados para a gente entender melhor como é que funciona, ok? No primeiro momento, eu falei com vocês que a gente estaria trabalhando ela sem os dados, e agora nós vamos estar trabalhando ela com os dados. Então, vamos para esse segundo momento aqui, que é com a planilha e os dados. Agora, a planilha que está aparecendo para vocês, ela está preenchida até julho, então eu preenchi de forma proposital aqui até julho, porque aqui para mim, eu estou considerando que nós estamos no mês de agosto, ok? Mas aqui eu mostro para vocês, né, que ela é preenchida de uma forma que eu tenho que buscar, né? Eu tenho que buscar os dados. Onde estão esses dados, né? Onde estão esses dados? Então vamos lá, pessoal. Como é que eu vou preenchendo isso aqui? Como é que eu vou preenchendo? Então aqui, primeiramente, o saldo inicial em caixa em banco. Então, eu vou lá no mês de dezembro, qual foi o saldo, né? Qual foi o saldo final que eu encerrei dia 31 de dezembro, né? Quanto que eu tinha no meu caixa e quanto que eu tinha no meu banco? 5.000, tá aqui, lancei ele. Então, quando eu preencho o primeiro saldo aqui, os demais são preenchidos automaticamente, né? Os demais são preenchidos porque ele é o saldo acumulado, né? Então, esse aqui, o 7.031 que está aparecendo em fevereiro, ele é o saldo acumulado, a gente vai chegar nele, ok? Então, a princípio, eu estou entrando aqui. Eu vou pegar só o primeiro mês aqui. Dinheiro, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho quanto que eu recebo, qual que é a minha estimativa de recebimento em dinheiro. Então, eu tenho condição de pegar, fazer aí de forma estatística, né? Fazer uma média dos últimos 6 meses, do último ano, quanto que eu recebi em média, qual foi a estimativa que eu recebi de dinheiro em cada período, né? É lógico que nos períodos de festas aí, os vencimentos são maiores, a entrada de dinheiro elas são maiores. Então, se eu pegar, eu trabalho no comércio, então o comércio aí em dezembro, né, da área natalina, eles são maiores, né? Então vai ter mais vendas, né? Vai ter mais vendas. Então pode ser que meu saldo aí seja maior, né? Então eu fui pegando aqui uma média de quanto que eu recebi nos períodos passados. Então isso aqui é uma estimativa, né, que eu tenho. Essa estimativa aqui, pessoal, pode ser que ela pode acontecer uma situação atípica, ela aumentar ou diminuir, né? Pode ser que eu tenha um produto lá e eu fiz uma promoção, veio um cliente e comprou ela toda. Aí, né, eu consegui vender tudo isso aí e o meu faturamento aumentou, né? Então isso aqui é uma estimativa, né? Cheque predatado. O cheque predatado, isso aqui já é um direito que você tem, né? Então, esse primeiro aqui, o dinheiro, pode ser que eu não receba esse mesmo valor, pode ser mais ou menos, mas é uma média do que eu recebo, né, nesses períodos. É uma média de entrada de dinheiro, é isso. Agora, qual é a média minha de cheque predatado? Não é média, é o que eu lancei lá no meu contas a pagar, no meu contas a receber, desculpa. É o que eu lancei no meu contas a receber. Então, todos os cheques, eu estou com ele em mão. Ele é um cheque predatado, ele é um documento que eu tenho, é um direito que eu tenho, que vai ser transformado em dinheiro, né? Cheque é dinheiro, né?
Então o pessoal às vezes fala que cheque não é dinheiro, mas cheque é dinheiro, né? Então eu vou ter uma garantia de pagamento, de recebimento que eu tenho, né? Uma garantia que meu cliente vai pagar. Então isso aqui não é média, é a realidade, né? Duplicatas a receber, a mesma coisa, né? A duplicatas a receber é um direito que eu tenho a receber. Aí se o cliente não pagar, aí é outro problema, aí é inadimplência, né? Mas é meu direito a receber. Aí eu vou ter aquilo que eu falei com vocês, a questão da cobrança, né? Eu preciso ter uma cobrança eficiente. Então, se o cliente não pagou no prazo, né, 2, 3 dias depois, eu vou ter que ter uma política de cobrança, liga para o cliente, mas tem que tomar cuidado na hora que ligar para os clientes, mas, né, às vezes perguntando, tem pagamentos iguais aqui, você pagou, me dá só o número aí, ele vai falar, o número tal você dá baixa, porque pode coincidir valores, né? Às vezes o Marcos comprou 2.000, às vezes o João também comprou 2.000 e eles fizeram depósito bancário. Como é que eu vou descobrir isso? Então, por isso que é importante aquela conciliação bancária que nós estamos falando, né? E às vezes eu ligo para o cliente para saber quem é. Né? Lógico, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado, e são dicas que a gente sempre dá, né? Eu tenho que tomar muito cuidado de todos os procedimentos que eu tenho dentro da gestão financeira. Na questão do crédito, na questão da cobrança, né? Da questão da conciliação bancária, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A conciliação bancária ela tem que ser feita, né? Dependendo do tamanho da empresa, a minha conta ela fica aberta o tempo todo aqui na tela, né? Eu fico o tempo todo, porque são muitos depósitos. Tem empresa que tem uma movimentação menor, ela abre de manhã e à tarde, verifica qual foi a movimentação que tem, mas eu preciso fazer essa conciliação bancária o tempo todo, né? Eu preciso saber quem é o cliente. Às vezes foi feito um depósito, eu não sei de quem é. Ué. Como é que eu vou justificar isso para a contabilidade? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado nessa questão do crédito e cobrança, né? Cartão de crédito, aqui eu já vou saber também, passou o cartão de crédito, eu sei que eu vou receber 30 dias depois, então, ou a negociação com a instituição financeira, eles vão me passar qual dia que vai ser, mas eu já tenho aqui, né, essa previsão de recebimento também. Outros recebimentos, em média eu recebo, é a mesma coisa do dinheiro, né, em notinhas, normalmente eu vendo em notinhas por mês, 1.000, 2.000, 3.000, então é outros recebimentos. No cartão, imagina se essas lojas de móveis, né, sei lá, Ponto Frio, Eletrosom, elas vendem no carnê, então elas têm uma média mensal que elas vendem por mês. Então ela pegou isso, eu tenho dados estatísticos que me permitem isso aí. Se eu não tenho, eu vou ter que criar agora, né? Então, eu estou começando a fazer esse controle hoje, eu não tenho controle passado. Então, na medida que você for fazendo, você vai alimentando sua planilha, né? E daqui 6 meses, 8 meses, você tem essa informação que você pode estar já preenchendo para as próximas planilhas, né? Para os próximos períodos. Então, aqui, pessoal, essa é a previsão que eu tenho de recebimento, R$9.000. Então, aqui eu tenho uma previsão de recebimento 2.000 em dinheiro, agora que eu tenho meus direitos, que são esses aqui, né? 3.000 de cheque pré-datado, 2.000 de duplicatas a receber, cartão de crédito 1.500 e outros recebendo. Isso aqui me dá 9.000. Então, veja bem, a previsão de entrada, aqui eu estou trabalhando com valores pequenos. A previsão de entrada, né? A previsão de entrada aqui é R$9.000. Vamos ver a previsão de saída, né? Vamos ver. Suponhamos que aqui seja uma empresa MEI, então, coloquei aqui. Não tem tributos aqui, né? Não coloquei os tributos para não complicar. Então vamos lá. Saídas. Pagamento de fornecedores. Olha aí, fornecedores está quase 50% do meu recebimento aqui, tá vendo? Pagamento de fornecedores sempre é alto. Então aqui 4.000. Retirada mensal do proprietário só 1.500. Salário, né? Só tem um colaborador, 1.100. Paga um salário para ele. Não tem comissão, aí está aqui, ó. R$100 de água, 120, onde é que eu acho isso? Lá no contas a pagar. Né? O pagamento de fornecedores. Como é que eu vou saber o valor de pagamento de fornecedores? Pagamento de fornecedores vai estar lá no meu contas a pagar também. Eu fiz a compra, a nota fiscal, o boleto bancário, né? O boleto bancário foi por contas a pagar. Então eu vou lá e busco no contas a pagar. Né?
Telefone e internet, então coloquei aqui, né, também. Se eu tiver despesas, eu não coloquei aqui despesa bancária, mas eu tenho a conta me cobra R$30. Então vem aqui e coloco os R$30 sem o menor problema, ok? Coloco os R$30. Né, aqui no caso eu não coloquei, mas se tiver eu tenho que ir lançando todas essas despesas. Por que eu tenho que lançar? Por mais, foi um dos comentários que nós fizemos na hora que nós fizemos uma introdução sobre o fluxo de caixa, é porque por menor que seja a despesa ou a receita, eu tenho que lançar os dados, senão eu vou estar mascarando a minha receita, mascarando os meus pagamentos, e eu não vou ter a informação, né, a informação verdadeira do que está acontecendo na minha gestão financeira, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por menor que seja, eu tenho que lançar. Materiais escritório está aí, ó, só gastei R$50, foi compra de caneta, papel, bloco, né? Então, envelopes, foi clips, então foi o que eu fui comprando. Não teve manutenção de equipamentos, às vezes minha empresa ela tem um contrato de manutenção dos equipamentos da empresa. Aqui, lanço aqui, ué. É um contrato de 12 meses, eu vou pagar R$100 por mês de manutenção. Então, já coloco nos 12 meses aqui os R$100. Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu tiver empréstimos, né, então eu coloco, olha aí, eu lanço aqui a amortização, então pegando aquele exemplo que eu passei dos R$1.000, vou pagar R$1.050, então eu lanço R$1.000 aqui na amortização e lanço aqui em despesa financeira 50, né, para me saber quanto que eu estou pagando. Se eu ponho aqui R$1.050, eu nunca vou saber quanto que eu paguei de juros naquele período, né, eu não vou saber. E aí eu posso criar várias outras contas aqui, vou criando várias outras contas e outras despesas se eu tiver, né? Então, teve uma despesa ali de um lanche, alguma coisa, se eu quiser lançar aqui, mas eu sempre falo o seguinte, mesmo sendo as despesas, que eu não queira destacar aqui, às vezes a empresa são despesas pequenas, eu posso vir aqui lançar um comentário, incluir um comentário aqui destacando despesas referentes, lanche, despesa referente, o que for, eu discrimino, né? Discrimino isso aí, e aí eu pego e já passo, né? Já coloco aqui, então não precisa aparecer a descrição dela. Mas se eu colocar aqui e inserir um comentário, eu vou estar conseguindo. Então veja bem, pessoal. O total de entrada, então vamos lá, 9.000 é o que está previsto para entrar. E o que está previsto para sair? 6.969. Então, eu vou ter um saldo nesse mês aí, positivo, né, de 2031, olha aí. Tem esse saldo positivo, que é esse saldo operacional, mas eu tenho um saldo anterior, olha aí, um saldo inicial no meu caixa de 5.000. Então, qual que é o previsto do meu saldo acumulado? 7.031. Então, esse é o que eu vou estar disponível. Aí eu tenho que pensar, esse 7.031, eu vou deixar parado no banco? O que eu vou fazer com ele? Né? Então, por isso que nós falamos lá, que permite essas tomadas de decisões. Né? O que eu posso tomar decisão? Em janeiro, eu vou ter um saldo positivo. Então, já posso pensar o que eu vou fazer com esse dinheiro em janeiro. Eu tenho que, no mínimo, investir parte desse dinheiro. Né? Eu não posso deixar o caixa vazio também. Né? Aí vai depender da necessidade da empresa. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Né? E aí, pessoal, esse saldo acumulado, então, janeiro, né, eu vou estar fechando com 7.031. Olha aí. Esse é meu saldo final do mês de janeiro. É meu saldo acumulado. E esse saldo acumulado ele vai ser o inicial de fevereiro, olha ele aqui. Ele já busca de lá para mim, né? Ele já busca de lá. Então, ele já traz esse saldo para cá. Então, fevereiro, eu sei que eu vou estar iniciando com saldo positivo no meu caixa de banco. Né? Aqui também, pessoal, eu posso, né? Eu posso criar aqui também, e é interessante, eu posso criar outra linha aqui. Nessa outra linha, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, resgate de investimento, e eu posso colocar no meu fluxo de caixa aqui, na parte de baixo, de saídas, aplicações, né? Se eu tenho dinheiro aplicado. Então, aqui eu aplico, ele sai do meu caixa e vai para o banco. Só que lembrando, eu tenho minha conta bancária. Né? Eu tenho minha conta bancária.
E o dinheiro que está sobrando, parte desse dinheiro, então vamos supor que eu preciso ter no caixa só R$ 2.000. Então, se eu tenho 7.031 aqui, eu posso aplicar 2.000, né? Eu posso aplicar 5.000, quer dizer. Então, aí eu vou fazer uma aplicação desse dinheiro. Eu preciso ter um controle à parte dessa aplicação, tá? Eu preciso ter um controle dessa aplicação, o quanto que ela está rendendo diariamente, né? Eu preciso saber quanto que eu vou pagar de imposto, aí eu tenho IOF, se ficar até 29 dias, acima de 30 dias eu não vou ter IOF, e o imposto de renda que eu vou pagar. Então, eu preciso ter consciência disso aqui, né? E por isso que eu falei, eu posso criar mais duas coisas aqui, duas contas. Uma em entradas, que é o resgate, então quando eu resgato, né, eu estou tirando daquela outra conta e trazendo para o meu fluxo de caixa, né? E eu posso ter aí também, né, eu posso ter aí as aplicações que vai estar saindo do meu caixa, né? Eu estou aplicando, ele está saindo do meu caixa e está indo para outra conta, né? Então, em uma caixa, no meu caixa está saindo e na outra conta vai estar entrando, ok? Então, eu posso fazer isso também, mas eu preciso controlar o meu fluxo de caixa. Eu preciso saber o que eu tenho em investimentos aqui, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, vamos lá, continuando. Aqui em fevereiro eu tenho essa previsão, né, de entrada aqui de dinheiro de 2.100. Mas aí eu tenho o cheque pré-datado, 2.500, duplicatas a receber. Isso aqui são direitos, né, pessoal? Lembre sempre disso. Eu vou estar sempre repetitivo, mas de uma forma que reforçando para vocês, né? Isso aqui são direitos. Isso aqui foram vendas que foram feitas e o cliente me deu algum documento que me garanta que ele vai pagar, né? Então, tá aqui, ó, o cheque predatado está onde? Está lá naquela pasta sanfonada lá no contas a receber, né? Duplicatas a receber, também está lá naquela pasta sanfonada do meu contas a receber. Olha aí, cartão de crédito. Então, né, quando você passa o cartão de crédito, gera uma via para o cliente e você fica com uma via. Essa via você vai fazer um relatório, mandar para o banco vai te reembolsar descontando a taxa dele, né? Taxa de manutenção dele. E outros recebimentos aqui também, né? Pode ser carnê, pode ser notinha promissória, né? Então vai depender do porte da empresa, como que ela trabalha, né? Então no mês de fevereiro, né, eu já iniciei com 7.000 e vou ter uma entrada de 8.450, olha aí, vou ter uma entrada de 8.450. Então vamos às saídas, né? Eu tenho aqui o pagamento a fornecedores, eu comprei um pouco mais em fevereiro, tá vendo? Está previsto eu pagar 4.100, no mês passado eu comprei 4.000, nesse período aqui agora de fevereiro eu comprei 4.100, né? Então se for uma papelaria pode ter sido por volta das aulas, aí vai depender, né? Retirada mensal do sócio, ele sempre tira 1.500 e funcionários eu tenho que sempre pagar. Pessoal, aqui ainda tem, né, aqui eu estou colocando salários, funcionários e encargos, né, que eu tenho com funcionário. Então eu tenho aí, né, o FGTS, né, eu tenho o PIS, COFINS, então eu tenho que tomar cuidado. Então eu posso criar essa conta aqui separadamente, né? Eu posso criar, né? Então aqui eu não coloquei separadamente, mas eu posso. Eu pago meio salário mínimo, eu pago um salário mínimo, né? Se eu pagar meio porque ele trabalha meio expediente. Então eu posso lançar, e é interessante eu lançar isso separadamente, sem o menor problema, né? Porque aí eu sei quanto que eu estou pagando de impostos, né? De taxas, né? Eu vou estar sabendo quanto que eu estou pagando. Comissão de vendas não tem água. Olha a água aqui, no mês de fevereiro eu gastei mais água do que no mês de janeiro, né? No mês de janeiro no mês de fevereiro eu tive mais gastos, né? Luz, em contrapartida, a luz diminuiu, tá vendo? Mas onde é que eu tenho essas contas? Na hora que chega, na hora que chegou a nota fiscal contas da água e da luz, eu já lancei aqui, já está lançado o meu contas a pagar, né? Então tá aí. Internet sempre vai ser 99, a não ser quando muda o contrato, né? Quando mudar o contrato vai ter isso. Materiais de escritório está aqui, né? Tá aqui. E aí nesse período, né? Então tá entrando, eu iniciei com 7.000, mas está entrando mais 8.450 e está saindo aí 7.069. Então, a soma aí 7.069. Olha aí, então eu estou tendo um saldo operacional de 1.300
1.381. Mais os 7.031 foi para 8.412. Olha aí, foi para 8.412. Então, há necessidade de eu ter todo esse dinheiro do meu caixa de banco parado, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Então, ele me permite aqui, nesse caso, se aqui eu não tivesse, né? Imagina que aqui deu 10 mil, aqui deu 10 mil, né? Aí eu estaria utilizando o meu saldo anterior, né? Então, vamos colocar aqui, que aqui seja 7 mil, só para a gente ver. Olha para vocês verem. Então, está entrando 8.450, mas está saindo 9 mil, olha aí, está saindo 9 mil. Então, na realidade, ele ficou negativo, né? 1.519, ou seja, o que aconteceu? Saiu mais dinheiro no mês de fevereiro do que entrou. Mas aí eu tinha um saldo, né? Eu tinha um saldo de 7.031, que abateu esse valor. Eu não precisei pegar dinheiro emprestado. Mas se eu não tivesse esses 7 mil aqui, como é que seria? Se aqui fosse 500 reais, eu ia ficar negativo aqui no banco. O meu caixa de banco ia ficar negativo. Aí, se eu for ficar negativo no banco, eu vou pagar juros. Então, como eu já tenho esse aqui, ó, vamos só colocar aqui, por exemplo, que aqui seja de R$1.000, né? De 1.000. Vamos colocar aqui. Então, veja bem para vocês verem. 1.000, não, que ainda deu positivo, né? Mas veja bem, olha aqui já caiu para 3.000, deu 9.000 e 3.000, olha aí. 6.000, né? Vamos colocar aqui 8.000, olha aqui. O que aconteceu, pessoal? Olha lá. Olha aqui. Aqui, ó, veja bem, eu estou gastando, eu estou pagando mais, né? O meu saldo operacional deu negativo, que nós conversamos, que me permite que eu tome decisões antecipadas. Opa, no mês de janeiro eu vou precisar de dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que ver minhas políticas, eu posso antecipar recebimentos, né? Então, vamos lá. Aqui voltei ao normal, ok? Então, aqui, pessoal, aqui é 4.100, só para ficar certinho. Então, tá aqui, né? Então, aqui o meu saldo agora foi para 8.412. Então, fevereiro, a previsão de fechamento, né, é 8.412. Então, eu já inicio março com 8.412, olha aí. E tem uma previsão de entrada aqui de 8.460, olha aí. Dinheiro, cheque pré-datado. Então, né, você vê que os valores, né, não são iguais. Por quê? Porque foram vendas diferentes, nem todo mundo compra o mesmo valor, né? Então, nem todo mês eu vou faturar o mesmo valor, né? Então, está aqui. Então, está previsto que eu já entrei com 8.000, mas está prevista uma entrada de 8.460. Olha o fornecedor em março, eu paguei menos, ó. Paguei menos. Então, aqui está previsto uma saída de 6.869. Ainda assim, eu vou ficar positivo, mas o meu acumulado, ele está aumentando. Aí eu tenho que tomar providências com esse acumulado, né? Eu tenho que tomar algumas certas providências. Eu não posso deixar esse dinheiro parado. Eu preciso pensar o que eu vou fazer. Então, estou fechando março aí com 10.003, né? E estou iniciando abril com ele, olha aí. A mesma coisa que agora, olha aí. Iniciei com 10.003, tenho entrada de 8.510. Olha aqui o meu dinheiro, foi só diminuindo. No mês de abril, a previsão é de recebimento de menos dinheiro, olha aí. É essa que é a questão. Cheque pré-datado, olha aí. Os valores são alterados. Minhas vendas, minhas saídas aqui foi diminuindo também. E isso é importante, pessoal, que ele traz vários tipos de informações. Por exemplo, se minha receita ela está diminuindo, por que meus pagamentos estão aumentando? Aí é um sinal de alerta que eu tenho, né? É um sinal de alerta que me traz isso aí, né? Então eu tenho que ir lá investigar o que está acontecendo, né? É um sinal de alerta. Então tá aí, ó, nesse período aí, né, eu vou ter em abril, né, uma entrada de 1.737. Então isso aqui é perfeito para a empresa, né? A empresa ela só está obtendo valores, né? Ou seja, as entradas dela são maiores do que as saídas. Esse é o que a empresa busca, né? Mas pode acontecer, né, principalmente as empresas que trabalham com produtos sazonais, né, pode acontecer que
às vezes um período vai estar, né, ele vai pagar mais do que receber. Pode acontecer, sim. Não quer dizer que a empresa vai desandar, né? Porque depois o fluxo de caixa dela, a operação da empresa, vai fazer com que ela mantenha a liquidez dela, ok? Aí vamos aí para maio, né? A mesma coisa, já foi para 11.740, tem mais 8.490 de entrada e mais 6.865 de saída. Olha aí, ela só foi aumentando, né? Em junho, ela já foi aí, já entrou com esse recebimento aqui de 13.365, né? Saída de 8.320, né? E eu tenho aqui agora, já foi para 15 mil, olha aí meu saldo acumulado. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho que tomar alguma providência com esse dinheiro, né? A empresa, ela está dando lucro. E fiz julho a mesma coisa. Então, agosto, né? Nós estamos no mês de agosto. Então, agosto eu tenho que vir aqui preencher, eu tenho que ir lá. E lá, quais são os cheques predatados que eu tenho para receber? Está aqui, eu tenho que lançar. Qual minha média de dinheiro? Pode ser que minha média de dinheiro em agosto, né, seja melhor um pouco, seja 2.500, né? Meu cheque predatado. Quais são meus cheques predatados? Eu vou lá no meu contas a receber, pego os cheques do mês, somo eles e lanço aqui, ó. Já tem no meu contas a receber lá. Vem e lanço. A mesma coisa os boletos. Eu emiti várias notas fiscais, gerei os boletos. Os boletos que a empresa gerou, quais que vencem no mês de agosto? Vai estar lá no meu contas a receber, eu pego e lanço para cá. Cartão de crédito, do dia 1º de julho, né? Ao dia 31, eu vou ter que receber aqui, né? Qual que é o valor? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho, do dia 1º de agosto ao dia 31 de agosto, eu tenho cartão de crédito para receber. Então, eu tenho que pegar todos esses valores, somar e lançar aqui. A mesma coisa as notinhas, né? As notas promissórias, o carnê, né? Eu venho, somo e lanço aqui. Aí eu venho aqui, né? Ele vai me dar o total, eu vou lançar a mesma coisa nas minhas saídas, né? Então, olha as minhas saídas aí. Então, eu tenho que vir assim, pegar todos os boletos de fornecedores e lançar aqui, ó. Quanto que eu comprei de fornecedor? Pode ser que aqui eu comprei R$6.000 de fornecedor, não tem o menor problema. Mas eu tenho que lançar. O sócio, o proprietário da empresa falou que vai tirar 2.000 esse mês, mas que eu lance aqui que ele vai tirar 2.000 esse mês. Funcionários, né? Eu venho lançando água, luz, telefone, vou lançar todas as despesas para mim saber ao final como será a minha situação, né? Como será a minha situação? Então eu tenho isso aqui, esse saldo acumulado, esse fluxo de caixa, né? Ele é a principal ferramenta do gestor financeiro. Ele vai estar me mostrando como está a minha situação financeira. Ó, em janeiro eu consigo arcar minhas dívidas. Será que eu vou conseguir agora? Eu estou em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu vou conseguir manter a operação da empresa dessa forma? Então é isso que me traz, né? Me traz todo esse, né? Essas informações para mim tomar decisões. Então, se eu tenho um dia, um período que eu vou ter que buscar dinheiro, né? Vou ter que tomar dinheiro emprestado, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, é isso que me traz essas informações, né? Quanto que eu tenho, toda gestão financeira minha, ela passa por esse fluxo de caixa aqui. Minha gestão financeira está adequada, eu estou conseguindo, eu tenho liquidez, lembra que eu falei sempre a palavra liquidez com vocês? É a capacidade que eu tenho em honrar meus compromissos. A empresa, ela mantém a liquidez boa, ela conseguiu honrar com todos os compromissos e ainda obteve entradas maiores do que as saídas. É isso que é importante. É isso que se torna importante. Então, aqui, né, essa planilha vai ser passada para vocês, mas vocês têm que adaptar a planilha de acordo, né, de acordo aí com a necessidade, de acordo com o meu negócio. O meu negócio que define como que eu tenho que adaptar a minha planilha. Eu não trabalho com cheque predatado, então eu não preencho cheque predatado. Eu trabalho aqui com cartão de débito, então que coloco cartão de débito, né? Eu trabalho com Pix, então, né? Lembra que o Pix ele vai direto para minha conta, então eu tenho que fazer minha conciliação bancária. Olha aí,
Eu tenho que sempre estar trabalhando dessa forma. Então, essas informações, elas se tornam de extremamente importante para que a gente possa, né, trabalhar tranquilo. Ok, pessoal? Então, deixo aqui para vocês, é a principal ferramenta, né, do gestor financeiro, que permite aí, né, tanto o proprietário da empresa, tanto como a direção da empresa, tomar decisões assertivas, né, decisões ótimas, de quando investir, de quando buscar capital, né, de quando, se eu apliquei o dinheiro, quanto que eu tenho que resgatar. Então, tudo isso ele me fornece esse tipo de informações. Quanto que eu vou ter dinheiro? Imagina aqui, ó, nesse período, né, imagina que nesse período aqui, a empresa queira fazer o investimento de uma máquina, né? Então, qual o mês melhor para ela? Qual o período melhor que ela pode fazer? Então, né, o proprietário da empresa, ele pode falar que ele está querendo comprar uma máquina, está querendo comprar um carro, está querendo comprar um equipamento. Então, qual o melhor período dele de fazer esse investimento? Então, é aqui que eu vou ter esses valores, né? Eu vou ter esses valores. É lógico que vai depender do valor, né? Então, será que a empresa ela consegue? Se eu comprar um equipamento, eu vou ter que desembolsar 10 mil reais dividido em 2 vezes, né? Então, quanto que eu posso fazer esse investimento? Esse fluxo de caixa ele vai me permitir que eu tome essa decisão de forma clara e mais eficiente, que não comprometa aí a liquidez da empresa, né? Não comprometa a liquidez da empresa, ok? Então, aqui eu finalizo com vocês esse fluxo de caixa, mas eu vou estar, né, desenvolvendo agora com vocês outro fluxo de caixa, apresentando aí, né, tanto a parte, né, prevista como a parte realizada, que é outro instrumento que eu tenho que me permite aí ter, né, informações ótimas para tomadas de decisões, ok?